Salve rapaziada, professor Guilherme aqui na área. Esse é o nosso segundo vídeo da nossa playlist sobre clima. Lá no primeiro a gente já falou sobre a diferença entre tempo e clima, sobre normal climatológico, a diferença entre fatores climáticos e elementos climáticos. Então, para você não perder nada do que vier daqui para frente, se inscreve logo, deixa o seu like, ativa o sininho e vai lá no Instagram para me seguir no @ligado no Bizu. Então, vamos embora para a aula. Bom, então vamos começar nossa conversa aqui sobre os fatores climáticos. E você tem que saber logo de cara que os fatores não podem ser analisados, não devem ser analisados de forma isolada, porque a gente pode ter regiões que um fator é predominante ou que outro fator é predominante para aquele clima que vai ser encontrado nessa área. Então, quando eu explicar esses dois aqui, você já vai entender do que eu estou falando. Se liga só. Vamos começar falando sobre a latitude. A latitude é um fator climático extremamente relevante. Ela é um condicionante do clima extremamente relevante. Se você não lembra, a latitude é a distância entre um ponto e a linha do Equador. Então, a linha do Equador, que divide a Terra, seria a latitude zero, e quanto mais você se afasta, a norte ou a sul, maior é a sua latitude, limitada em 90 graus norte, o limite, lá no Polo Norte, e 90 graus sul, o limite, no Polo Sul. E o que a latitude tem a ver? O que a posição de uma região no globo tem a ver com o clima? Bom, como a nossa Terra, o planeta Terra, tem um formato esférico, um formato de geóide, né? Esférico achatado nos polos, a incidência dos raios solares vai ser diferente a depender da região. Então, só para você entender um esquema aqui simplificado, que está desconsiderando, por exemplo, o eixo de inclinação da Terra, só para você entender, quanto mais perto a gente está do Equador, mais esse Sol, esses raios solares, irão incidir de forma perpendicular, como eu representei aqui. E conforme você se afasta da latitude zero, ou seja, conforme você ganha a latitude, seja norte ou seja sul, esses raios vão começar a atingir a Terra de forma mais inclinada. Olha só a curvatura da Terra aqui justificando isso. E aí a gente vai ter uma incidência que vai ser dessa forma aqui. Beleza, e qual é a diferença? Bom, vamos supor que isso aqui seja um raio solar, né? Sejam raios solares, e eles estão incidindo de forma perpendicular à superfície. Então a gente tem uma quantidade de energia que vai aquecer determinada área que eu chamei de X, certo? Se eu pegar essa mesma quantidade de energia, pode perceber que é a mesma quantidade. Olha aqui a distânciazinha. Eu usei a mesma madeira, a mesma régua para distanciar. Então olha só, é a mesma distância. Se eu pego a mesma quantidade de energia e passo a incidir de forma mais inclinada, eu vou aquecer uma área maior. Então, mesma quantidade de energia para aquecer uma área maior, a gente vai ter menos capacidade de aquecer. E olha só se eu inclinar mais ainda. A mesma quantidade de energia, representada aqui por essas setinhas que seriam os raios solares, para aquecer uma área ainda maior. Então, a gente vai ter menos capacidade de aquecimento. Isso vai nos explicar o fator latitude, certo? E aí, a partir desse fator, a gente pode criar as zonas climáticas da Terra. Então, aqui entre os trópicos, a gente tem a zona tropical. Nos extremos, a gente tem a zona polar sul, né, o Polo Sul, e a zona polar norte, o Polo Norte. E entre a tropical e os polos, a gente tem as zonas temperadas, que vão ter características mais frias, mais quentes. Elas não são nem totalmente frias e nem totalmente quentes, né? Se a gente fosse analisar de uma forma simplista, seria uma zona temperada. Beleza? E aí agora a gente pode falar então sobre outro fator muito importante e que vai conversar com a latitude, que é a altitude. Dá uma olhada só. Bom, a altitude é a distância vertical entre um ponto e o nível do mar. E por que a altitude vai ser um fator condicionante tão importante no clima, especialmente do ponto de vista da temperatura? Bom, quanto mais baixa é a minha altitude, né, aqui no nível do mar, maior é a quantidade de ar que eu tenho. E quanto mais ar eu tenho nessa atmosfera em baixa altitude,
maior é a minha capacidade de conservar o calor, de reter o calor. Enquanto que em altas altitudes a minha pressão é menor, o meu ar é rarefeito, eu tenho menos ar e, por consequência, menos capacidade de reter, de conservar o calor, certo? E aí, esse é aquele momento que você faz aquela pergunta: professor, mas por que é mais frio se eu estou mais perto do Sol? Porque eu tenho certeza que você se lembra que quem aquece a Terra é a própria Terra. Então, a gente recebe a energia do Sol e irradia essa energia de volta em forma de calor, que quando encontra mais ar em baixas altitudes, consegue ser conservado do mesmo jeito que se esse ar é rarefeito, tem menos ar na atmosfera, a gente não consegue conservar esse calor. Lembrando que a cada 180 metros que eu ganho, que eu subo, 1 grau eu perco. E a altitude é um fator tão relevante, mas tão relevante que ela pode até anular a latitude, então a posição latitudinal. Só você pensar na Cordilheira dos Andes, que está aqui perto da linha do Equador, e mesmo assim, devido à sua altitude, a gente tem temperaturas muito baixas, certo? Então, esses foram os 2 fatores da aula de hoje e eu te espero aqui na próxima. Valeu!